Gravando. Yes, começou. A gente tagarela menos e trabalha mais. Bora para as nossas diagonais. Posso utilizar um pouco, claro. Como o carregador tá aqui, aí tá meio curtinho em cima. Mas tá bom. Galera que tem toque aí, toma a cabeça um pouquinho. O que acontece? Diagonais, né? Quase sexto ano mesmo, né? A gente já aprendeu no sexto ano o que são diagonais. E hoje a gente vai trabalhar um pouco melhor com a quantidade de diagonais. Antes, a gente fez quantidade de diagonais das figuras contando mesmo, traçando todas elas. O problema é que agora eu posso te pedir quantas diagonais tem um decágono, por exemplo, uma figura de 10 lados, e você sair traçando todas, para no final descobrir, eu acho que são 170 diagonais. Pensa você contando uma por uma. Meio que impossível, né? É muito trabalhoso e tal. E sem contar que a figura vai ficar toda riscadona lá dentro. Então, existem estratégias mais fáceis, que na verdade é uma fórmula que é bem mais fácil, bem mais prática para a gente descobrir esse número de diagonais. E a ideia da fórmula para a gente é não a gente decorar, mas a gente entender o que acontece nas fórmulas, porque chegou na hora da prova, eu esqueci qual é a fórmula, ou eu estou escrevendo a fórmula errada, porque eu estou confundindo um número com outro e tal. Se eu sei chegar na fórmula, então as coisas facilitam para nós, tá? Eu crio a fórmula na hora. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu sempre esqueço qual é a fórmula da diagonal. Porque a gente viu a fórmula do SI, por exemplo, que é N menos 2. Na diagonal já aparece um N menos 3. Aí você fica assim, e agora? É menos 2, é menos 3, é a fórmula do SI, é a fórmula da diagonal. E aí? É 2 ou 3? Eu divido por quanto? Então, essas coisas sempre bugam a minha cabeça e tenho dificuldade de decorar. Aí, o que eu faço? Vou descobrir a fórmula por dedução. Se eu sei deduzir a fórmula, aí eu vou ter essa facilidade, ok? Então, bora entender um pouquinho aqui como que funciona. Vou pegar dessas primeiras figuras. Não coloquei o triângulo, porque triângulo não tem diagonal, né? O que é uma diagonal? É eu ligar um vértice em outro vértice dentro da figura. Como o triângulo só tem 3 vértices, se eu saio de um, para ligar nos outros dois, sempre vão ser lados da figura. Eu não vou ter uma diagonal, porque não tem outro vértice para eu ligar. Triângulo não tem diagonal. Então, a gente já parte dos quadriláteros. O quadrilátero, beleza, a gente já sabe que tem duas, não é? Eu tenho uma diagonal aqui, outra aqui. Tranquilinho, duas diagonais. Já o pentágono é aquela famosa estrelinha que a gente conhece também de 5 pontas, porque quando eu ligo os vértices, lá dentro da figura, essas diagonais elas vão se entrelaçando. E aí a gente chega na famosa estrela de 5 pontas, né? A bonitinha, perfeitinha ali que nós conhecemos, ok? Então, nós temos 5 diagonais. No hexágono, o que vai acontecer? Eu tenho uma aqui, outra aqui, outra aqui. Quando a gente começa a reparar quantas diagonais saem de cada vértice, olha o que está acontecendo. No meu quadrado, eu tinha em cada vértice saindo uma diagonal só. No meu pentágono, já saíam 2 diagonais em cada vértice, sempre saem 2 diagonais. Olha o hexágono. Nesse vértice, saíram 3. Outro vértice, vai sair mais 3. Outro vértice, vai sair 3. Uma eu já contei. Eu ligo essa aqui e essa aqui. Nesse vértice, tem que sair 3 também. Já tenho 2, falta uma só. E a terceira diagonal daquele vértice ali. Esse vértice saiu 3, esse vértice saíram as 3, porque a mesma que eu liguei daqui para lá é a mesma de lá para cá. No final, nós encontramos 9 diagonais. Ok?
Aí eu te pergunto, quantas diagonais vão ter uma figura de N lados? Para eu saber quantas diagonais tem uma figura de N lados, a gente parte desse pressuposto de olhar quantas diagonais saem de cada vértice. Olha só, uma figura de 4 lados saiu uma diagonal só. Quando eu tinha 5 lados, saíram 2 diagonais, ok? 4 lados, saiu uma diagonal. 5 lados, saíram 2 diagonais. 6 lados, saem 3 diagonais de cada uma. O que está acontecendo? Sempre, a quantidade de diagonais de cada vértice está sendo o número de lados menos 3. Consegue observar isso? Eu tenho uma figura de 4 lados, sai uma diagonal. Uma figura de 5 lados, 2 diagonais. Uma figura de 6 lados, saem 3 diagonais de cada vértice. E uma figura de 10 lados? Se ela tem 10 lados, vão sair 7. Eu ia sobrar os 3 aqui. Vão sair 7 diagonais de cada vértice. Por quê? Sempre está sobrando 3 em relação à quantidade de lados dela ali. Então, na verdade, eu descobri que o número de diagonais que vão sair aqui vão ser uma diagonal para cá, uma para cá, uma para cá, uma aqui, outra em vários outros lados. Depois, quantas a gente tiver aqui. Para eu saber quantas diagonais saem para as outras ali, eu vejo que o meu vértice, aquele que eu estou contando, eu não vou ligar nele mesmo e não ligo nem nesse e nem nesse. Por isso viram N menos 3, porque eu não vou ligar nesse ponto e nem nesse. Não estou ligando em 3 pontos, então virou N menos 1, menos 2 e menos ele mesmo. Por isso que é N menos 3. Tá vendo que em cada vértice vai sair essa quantidade? Se em cada vértice sair essa quantidade, nós temos ali N menos 3 em cada vértice. Qual que vai ser o total de diagonais? É só a gente pegar essa quantidade e multiplicar por todos os vértices. Se daqui saíram 10, por exemplo, dali tem que sair 10 também. Daqui tem que sair 10 também. 10, 10 e 10. Todos os vértices vão sair a mesma quantidade. Então, na verdade, isso daqui nós vamos multiplicar pela quantidade de vértices que nós temos. Por isso, eu multiplico por N. Aí eu tenho a quantidade que sai de cada vértice vezes todos os vértices, ok? Só que ainda nós temos mais um problema, que essa que eu liguei daqui para lá, eu não posso contar dela ligando de lá para cá. Então, todas as diagonais, a gente não acaba contando ela 2 vezes? Olha lá no pentágono. Se eu olhar que daqui saíram 2, aqui saíram 2, aqui saíram 2, aqui saíram 2, aqui saíram 2, na verdade a gente fez as 2 vezes as 5 pontinhas, os 5 vértices que nós temos. Então, é 2 vezes os 5. Porém, eu estou contando cada uma delas 2 vezes. As 2 que saíram daqui, uma delas já é a que eu estou contando de lá para cá. Então, como eu estou contando elas 2 vezes, a gente precisa dividir por 2, para eu não ter essa repetição de diagonais. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho número de lados menos 3, né? Eu tenho só 2 diagonais, porque eu não ligo aqui, não ligo aqui e não ligo aqui. E aí, cada vértice vão sair as mesmas quantidades. Se são 5 vértices, multiplico por 5. E aí, depois a gente vai dividir por 2, porque todas as diagonais eu conto ela 2 vezes. Então, sempre eu divido por 2? Sim! A nossa formulazinha fica número de diagonais de cada vértice vezes a
quantidade de vértices que nós temos, só que como todas elas são contadas 2 vezes, nós dividimos por 2. Quando tem que dividir por 2, então? Sempre, sempre, sempre. Porque toda diagonal eu conto ela de um lado para o outro e do outro para um. Então, sempre a gente divide elas por 2. Essa é a nossa formulazinha para a gente gravar, tá? Eu não sei vocês, mas o que eu quis dizer que eu sempre confundo é porque na outra fórmula que nós estudamos, a gente tinha n menos 2 vezes o 180 e dividido por n quando eu ia achar o ângulo interno, o AI. Então, assim, às vezes minha cabeça buga. Será que meu n eu tenho que subtrair por 2 ou por 3? Será que eu tenho que multiplicar por 180 ou por n? Será que eu tenho que dividir por 2 ou por n? É isso que eu quis dizer, que às vezes confunde a nossa cabeça. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não confundir, ok? Às vezes o n aparece multiplicando, às vezes ele está dividindo na outra forma. Então é só tomar cuidado para a gente não misturar. Lembrar que o 180 aparece só em ângulos, porque a gente está falando de 180 graus, né? Então, se aqui uma diagonal é um segmento de reta, retas não tem nada a ver com ângulos, então o 180 não entra na fórmula de diagonal. Nossa fórmula de diagonal vai ser apenas n menos 3 vezes n dividido por 2. Assim, a gente consegue descobrir a diagonal de qualquer polígono. Lembra que eu falei do exemplo lá de um decágono, por exemplo? É só a gente fazer 10 menos 3, 7. 7 vezes... Nossa, eu falei 170, nada a ver, né? 170 de um icoságono. Aqui deu 7 vezes os 10 lados do decágono e ainda dividido por 2. Fica 70 dividido por 2, 35. Se fosse o icoságono, nossa, de jeito nenhum ia dar 170, gente, eu viajei bonito. Aqui ia dar icoságono, é um 20 lados. 20 menos 3 daria 17, vezes o número de lados, que é 20. Aqui dá 5. Dividido por 2. Se fosse uma figura de 20 lados, daria 170. Eu multiplicar por 20 para depois dividir por 10 é como se eu multiplicasse só por 10, simplificando a fração. Aí daria 170 diagonais se fosse um icoságono. Entendido? Nossa formulazinha é essa. Se por um acaso o exercício te perguntar quantas diagonais saem de cada vértice, é só n menos 3. Quantas diagonais tem a figura toda? N menos 3 vezes n dividido por 2. Mas também existe uma curiosidade das diagonais. Muito interessante. Deixa eu tirar esse exemplo aqui, só para não confundir, gente. Existem alguns casos que, olha só, as diagonais se cruzaram lá no centro da figura. Elas podem se encontrar no centro, elas podem não se encontrar no centro, pode encontrar no centro de um heptágono. Não iria encontrar no centro. Um octógono iria encontrar no centro, sim. O que está acontecendo aqui para gente? O que vocês observam aí? Diagonais no centro da figura, somente quando o número de lados é par, ok? As diagonais no centro, elas só passam pelo centro da figura quando n é par. O número de lados da minha figura foi par. Então, o quadrilátero passou no centro? Sim. O hexágono passou no centro? Sim. Se eu tivesse uma figura de 10 lados, as diagonais iriam se cruzar lá no centro? Sim. Ok? Mas aí, os exercícios, eles não me perguntam só se tem alguma diagonal que passa no centro ou não. Eles podem me perguntar quantas diagonais passam lá no centro. Observe, o quadrado, a gente tem 2 diagonais que passam no centro. Mas no hexágono,
não são todas as diagonais que passam no centro, não. Olha essa em pezinho aqui. Essa em pezinho aqui. Tá vendo que nem todas passam no centro? Esse triângulo que aparece ali, nosso triângulo não tem diagonal que passa no centro. O que vai passar no centro são só esses vértices opostos. Uma na outra, uma na outra, uma na outra. E aí, só vai acontecer quando a quantidade, na verdade, né? A quantidade de diagonais que vão aparecer ali no centro de nós é somente o número de lados que ele tem dividido por 2. Porque em cada vértice tem apenas uma diagonal que vai passar no centro. Mas quando eu conto daqui para lá e de lá para cá, eu estou contando a mesma diagonal. Então, para a gente não contar, não considerá-la duas vezes, a gente pega o número de vértices e divide por 2. Quantas diagonais passam no centro do hexágono? 1, 2, 3. É só fazer o 6 dividido por 2, ok? De um decágono, uma figura com 10 lados, 10 dividido por 2, eu descubro que só tem 5 diagonais que passam pelo meio. Agora sim, isso tudo foi a nossa explicaçãozinha de hoje, ok? Tira um print aí para nós, eu salvo ela que eu vou buscar mais água. Fácil ou difícil? É só mais uma fórmula, né? Para a gente decorar ou saber chegar nela ou coisa do tipo. Ok? Conseguiram tirar a foto ou print aí? Sim, não. Posso pagar? Só para a gente fazer uns exercícios. Nessas eu vou deixar os conceituais para vocês, hein, gente? Deixa eu ver se os conceituais estão para. Ah, muito de boa. Quantas diagonais tem um hexágono? Não conta. Um hexágono, ainda bem que eu apaguei. Determine. Ixi, começou a complicar. Conceituais tem muita questão difícil. Que já mistura isso com as nossas fórmulas. Vocês tiraram o print? Posso apagar? E manda no chat. Eu espero que tenha mandado no grupo de vocês aí, hein? Tô apagando. 1, 2, 3 e apaguei. Gente, tem hora que vocês somem do chat do nada, tem hora que vocês falam até demais, tem hora que vocês somem que socorro. Deixa eu fazer um dos próprios conceituais de exemplo aqui para nós. Estou. Obrigada, Liz. A 5? Acho que eu já vou começar pela 5. A 4, que é um número grande. Se vocês sabem fazer a 4, depois vocês vão conta de fazer assim. Olha o que pediu na 4, os conceituais. Olha como que misturou muita coisinha. E é assim que cai em prova, tá? Desculpa aí, mas são essas um pouco mais difíceis. Eu não vou te pedir só quantas diagonais tem um hexágono na prova, mas não. Porque eu pedi na prova do 6º ano. Como vocês são 8º, aí as questões já são mais estilo A4, A5, assim, dos conceituais, ok? Estou lá na página 277. Número 4, ela me deu muitas informações. Tomando-se um polígono regular, falou que ele é regular, tem todos os lados iguais, mesma medida, cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 1620. Indique quantas diagonais partem de cada vértice. Opa! Cada diagonais de cada vértice, lembra lá do hexágono? Pentágono. É sempre só o n menos 3. De cada vértice, n menos 3. Diagonais no centro, n sobre 2. E o total de diagonais é aquela fórmula gigantesca. Me deu o SI, não me falou qual polígono que é.
e me pediu quantas diagonais saem de cada vértice. Diagonais de cada vértice é n menos 3. Eu preciso saber o n. Eu preciso saber quantos lados tem a minha figura. Se eu não sei quantos lados tem, nosso primeiro objetivo passa a ser descobrir quantos lados tem, que polígono é esse daqui, que aí sim, depois eu sei o total de diagonais dele, posição do vértice, se passa ou não no centro, essas coisinhas assim. Então, primeiro passo, descobrir quantos lados tem esse polígono. E aí, para descobrir, nada mais é do que a fórmula do SI. Só substituir. N menos 2. Aí eu já pensando aqui, olha, já estou começando a misturar as coisas na minha cabeça. Vezes 180, não divide porque é o SI. SI a gente não divide. Se fosse o AI, eu dividiria por N. Então, é 180 vezes o N menos 2. Isso é igual a 1.620, ok? Você pode resolver de duas formas. Ou você faz o chuveirinho, 180N menos 360, ou você pega o 180 que está multiplicando e já passa para lá dividindo. Eu prefiro, tá? 1.620 dividido por 180. Eu vou simplificar aqui mesmo. Como são pares, é fácil de dividir por 2. 16 por 2 vira 81. 81. Dividindo por 2 é 9. Ficou muito mais fácil, né? Então, já sei que isso tudo aqui dá 9. Então, n menos 2 é igualzinho só a 9. Se n menos 2 é igual a 9, n é igual a 11. Porque é o 9 mais 2. Tranquilo. Agora eu descobri meu polígono. Me pediu quantas diagonais saem de cada vértice. Vou chamar de DV, pode ser? Diagonais do vértice. Em cada vértice de um polígono de 11 lados, sempre vai ser n menos 3, ok? Ou seja, as diagonais de cada vértice vão ser 11 menos 3. Diagonais de cada vértice é igual a 8. Quer dizer que naquele nosso polígono, que é meio que impossível desenhar, tá? Mas finge aí que vocês conseguem ver. Sai 8 diagonais de um único vértice só, ok? Não é o total ainda. Se me pedisse o total de diagonais, eu ia fazer 11 menos 3 vezes 11 dividido por 2. E se me perguntasse se passa alguma diagonal no centro, como o número de lados é ímpar, fica igual o pentágono. Numa estrelinha, quando a gente faz a estrela, não tem uma diagonal que passa no ponto central da minha figura. Como é 11 lados, não existe diagonal central, tá? A gente só fala que é 0 ou não passa, ok? Se me pedisse o total de diagonal, faço essas continhas. Como ele me pediu somente as do vértice, paro por aqui. Viu que é muita informação? Bem complicadinha, né? Deixa eu até tirar isso aqui para vocês não confundirem. Então, é isso. Tire um print aí para nós. Foi fácil ou foi difícil? O que vocês acharam? Isso aqui a gente já treinou em 2 capítulos anteriores, né? No 12 e no 13. Agora, o capítulo 14 entra de novidade essas diagonais pra gente. Tudo certo? Foi fácil ou não? O que vocês acharam? Me conta. Alguém? Essa é uma fórmula. 3 fórmulas a mais pra gente gravar, né? O total de diagonais. Quantas diagonais de cada vértice? Quantas diagonais passam no centro? E aí as dúvidas, as dificuldades mesmo, é só decorar. As dúvidas e dificuldades vão surgir enquanto fazemos os exercícios, tá? Mas não precisa assustar, não precisa desesperar. Com isso, a gente finaliza até mais cedo, né? Podemos acabar por aqui. Deixa os conceituais para vocês de para casa. A2, A3 é igual a essa. A2, que talvez fique um pouquinho difícil. Olha só, 2.
Determine o polígono. Determinar o polígono é o nome do polígono. Então, descobrir quantos lados ele tem para saber o nome. Cujo o número de diagonais é 6 vezes o número de lados. Olha só como que eu monto essa 2. O número de diagonais é 6 vezes o número de lados. É só você escrever o que está escrito no problema. Escreve o que está escrito no problema. Diagonais é igual a 6 vezes o número de lados. Se diagonais é 6 vezes o número de lados, só você substituir a fórmula. N menos 3 vezes o N dividido por 2 é igual a 6N. Vixe, 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 vixe. Número de diagonais, 6 vezes o número de lados. O 2 está dividindo, passa para lá multiplicando, que aí vai ficar 12N. N menos 3 vezes N é igual a 12N. Agora você tem o N multiplicando. Passa ele para lá dividindo. Olha que legal. Eu nem ia fazer ela toda, eu só ia montar para deixar para vocês. Eu ia já encerrar a aula por aqui. E acabei resolvendo. Eu tenho N menos 3 igual. O N que está multiplicando, passo para lá dividindo. 12N dividido por N. Quando eu tenho N sobre N, um X sobre X, posso cancelar. Ficou N menos 3 igual a 12. O menos 3 passa para lá, mais 3. E você dá o nome do seu polígono. Como é que chama esse polígono mesmo, de 15 lados? Quem lembra? De 3 capítulos atrás. Ai, de 15 lados, esqueceu. 3 não, 4 capítulos atrás. Se alguém não souber esse nome aqui, eu vou mandar de volta lá para o 6º ano, tá? Porque isso aqui é de 6º ano mesmo. E nós já revisamos esse ano. Quem vai dizer aí para mim o nome desse polígono? Eu estou te pedindo qual é o polígono, não estou te pedindo quantos lados ele tem. Então tem que dar nome. Alguém? Tem alguém aí? Essas horas vocês não aparecem no chat. É impressionante. Ninguém liga o microfone. Gente, como é que chama essa figura? 8º ano. Vocês me deixaram sozinhos aqui? KKKK não é resposta, não, gente. Como que chama essa figura? Todo mundo some. Socorro, é verdade. Júlia, que você apareceu. Como é que chama essa figura? Só quero saber o nome de um polígono de 15 lados, gente. 6º ano. Nosso capítulo 10, sei lá qual capítulo. Eu acho que foram 4 capítulos atrás. Ai. Capítulo 11. Essa tabelinha com o nome de todos os polígonos que eu vou fazer vocês decorarem de novo. Parabéns, Pedro, Maria. Parabéns. Agora vocês apareceram. Vou ficar brava com vocês, hein? Penta, por causa do 5. 15 é 5 mais 10, então vira um pentadecágono. Pentadecágono. Show! Bem, agora sim podemos ir para o nosso recreio. Legal? Muito bem, turma. Muito bem, muito bem. Aqueles que aprenderam, que decoraram, certíssimo. Aqueles que apareceram no chat, né? Gosta sim, para responder mesmo. Então, quem quiser, tira um print dessa questãozinha aí também. Olha só, já fiz 2 questões do ME de vocês, fala sério. E aí, fica isso de atividade. Na próxima aula, a gente corrige as próximas. Acho que eu vou marcar mais, além do conceitual, que eu já fiz 2. Fala sério. Vou pedir mais, então, hein, dos contextos. Aí eu fechei minha apostila, eu voltei lá para o capítulo 11. Vamos tentar fazer a unha 2 dos contextos também? Só para a gente ter um pouquinho a mais, já que eu fiz 2 aqui, vocês fazem 2 dos contextos também, pode ser?
Super beijo para vocês, galera. Bom final de semana. E a gente se vê na próxima terça, tá bom? Beijo, beijo, beijos. Tchau, bom final de semana. Obrigada para vocês.